Gente do céu, que episódio foi esse de Osama Ranking? Episódio número 9, bora comentar sobre ele, porque eu tô acreditando mesmo que o Rei Boss tá fazendo tudo isso pelo bem do Daida e pelo bem do Bojji. E tá, ó, passando a perna na Mirandio. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, que episódio de Osama Ranking, hein? Vamos começar comentando sobre ele. Logo no seu comecinho ali, tá o Rei Boss, né? Falando ali na forma de Daida, falando assim, ó, eu sou o Boss, Healing. Aí a Healing, mas como assim, Daida? O que você tá falando e tal? E aí ele faz uma prova pra ela que ele é o Boss e não o Daida. Ele na verdade está no corpo do Daida. A Healing vai até desmaiar e ele mostra, mais ou menos, acho que como ele pediu ela em casamento, pra você ver como ele não tem muito jeito, acho que com as mulheres, né? Ele pega, ele quebra uma tora, a tora dele lá de bater nas coisas, e ele vai amassando ela, vai espremendo até ela ficar bem pequenininha e se tornar um diamante. Aí eu falei, mano, onde que isso é possível, né? Mas bom, transformou ali em diamante, relembrou ela do passado, provando que era realmente o Rei Boss e não o Daida. Até aí tudo bem, a gente ainda acha que o Rei Boss é um retardado, é um otário, e eu vou continuar pensando assim, mesmo que o filho dele, ou seja lá qual seja o objetivo dele, o filho dele consiga ascender como rei, esse monte de coisa, ele consiga ajudar o filho dele, porque o que ele fez não tem perdão. E bom, eu quero que vocês reparem nisso, porque não é a primeira vez que isso acontece, mas sempre a Mirandio tá olhando tudo de longe. Ela sempre tá vendo todas as coisas que estão acontecendo, o Rei Boss tá enganando ela, algumas informações ele oculta pra ela. Então já dá pra perceber que o Rei Boss ele tá, ó, passando a perna nela. Dá pra perceber isso, embora a gente ainda fique naquele enigma. Pô, mas ele fala uma coisa, depois faz outra. Bom, é só a gente se basear nas atitudes que ele tem. E pelas atitudes eu posso falar, eu acho que o Rei Boss, mesmo sendo um baita de um FDP, ele tá meio que ajudando pro Bojji se dar bem na vida dele e até o próprio Daida, né? Mas tá na cara que o Boss gosta mais do Bojji do que do Daida. Bom, a Healing tá lá, tá cheia de febre, tá na cama, tudo, porque ela não consegue acreditar que o Daida simplesmente sumiu, que o Boss tomou o corpo dele. Aí o Dorsh, que é um dos cavaleiros ali, que é o protetor da rainha, ele vai começar a enfrentar aqueles monstros que a Mirandio mandou pra matar a Healing. Detalhe que essa ordem provém da Mirandio, que não quer, ao meu ver, que o Boss fique com outra pessoa senão ela. Aparentemente é uma moça muito, mas muito apaixonada por ele. Tá sendo enganada por ele? Tá sendo, mas ela tem umas perversões assim, né? Porque ela quer fazer de tudo pra alcançar o seu objetivo. E eu acredito que o Boss realmente é apaixonado por ela, mas acho que ao ter o filho, ao ser um pai, ele olhou pro filho e pensou, mano, olha a merda que eu tô fazendo. Tudo bem, eu posso até gostar da Mirandio, tá caminhando assim conforme o caminho que ela queria pra realizar o desejo dela, que é isso que ele vai comentar mais pra frente no episódio. Mas acho que o amor dele pelo filho acabou acendendo tanto que, tá bom, ele tá fazendo suas merdas ali. Não tô justificando ou querendo passar pano pra ele, mas ele tá fazendo as coisas, passando a perna nela para que seus filhos consigam viver, se tornarem reis ou fazerem o que quiserem da vida. Porque ele percebeu que seguindo os planos da sua amada, ele tá fazendo algo que ele não quer mais fazer. Acho que ele queria no começo, agora não quer mais. E bom, aí vai mostrar o passado do Dorsh. E mano, quando mostra o passado do Dorsh com a Healing e todo mundo, fica incrível. Porque antes o Dorsh era a lança do rei, ou seja, ele tinha o mesmo cargo do Appias. E aí o Dorsh é rebaixado, entre aspas, vira protetor da rainha, né? E aí o Boss fala, ó, se você não acha que vale a pena proteger ela, né, eu posso reconsiderar, mas protege ela aí, fica um tempo com ela, fica próximo dela, só isso. E de todos esses momentos do Boss, dá pra perceber que ele já sabia que isso iria acontecer e ele só tá meio que, entre aspas, seguindo a maré, mas conduzindo as coisas, passando a perna na Mirandio pra tentar enganar ela e fazer com que seu filho ascenda para ser rei, né? Enquanto uma hora ou outra, talvez ela vai morrer lá no espelho, e aí ele vai junto com ela pro quinto dos infernos, e sei lá. Bom, o Dorsh tá pensando que ele perdeu a confiança do rei, só que não. Eu acho que é um significado de confiança realmente, sabendo que ele iria se apegar, sabendo que ele é uma pessoa um pouco mais sentimental, não é só um guerreiro. Ele acaba se apegando ao Bojji, ele acaba se apegando também a Healing, e isso faz com que ele tome essa atitude de sair contra o Rei Boss e ir a favor da Healing, né? Tanto que quando ele puxa lá o Dorsh numa hora lá,
na forma de Daida, ele fala, você vai ficar do meu lado da Healing. O objetivo dele sempre foi que o Dorsh seguisse a Healing, porque a Healing iria seguir o Bojji, porque a Healing também se apegou ao Bojji. E essa parte do episódio foi demais, quando a Healing tava ali tentando fazer amizade com o Bojji, e o Bojji sempre recusando ela e fugindo, muito engraçado. Mas olha só até onde foi a Healing. Ela tentou de todas as formas até conseguir a confiança dele. E olha só, quando ela tava lá tentando entregar o bolinho, pra quem que o Bojji foi meio que entregar o bolinho? Ele queria entregar um bolo pra sua mãe. E mano, fala pra mim se esse personagem não é carismático, aquele sorrisinho dele, puta merda, mano, é muito bom. Essa parte me emocionou, porque a Healing, ao ver aquilo, ao ver o tratamento que aquele menininho doce tinha com a sua mãe que já faleceu e tal, ela percebe que ela tem que continuar tentando, que ela quer ser a mãe daquele menino também, ela quer fazer parte da história dele, ela se apegou a ele. E aí, beleza, ela começa a aprender Libras, né, a linguagem de sinais. Ainda ela não consegue ali ter êxito, né? Ela até fica brava ali por um momento. E se vocês perceberem de fundo, o Dorsh, enquanto a Healing tá aprendendo a linguagem de sinais, ele também tá tentando aprender. Ou seja, olha que legal, o Bojji acabou influenciando a Healing, porque ela gosta dele, a ela ser gentil, a ela pegar lá e querer aprender pra poder cuidar dele e tudo, porque ela gosta realmente do Bojji. E isso influencia automaticamente o Dorsh também. Então vai influenciando do Bojji pra Healing, da Healing pro Dorsh, e a gente vai ver o Bojji influenciando várias pessoas ao redor do seu caminho. Sendo ele o Appias, sendo ele o Dorsh, sendo quem for. E eu gostei muito disso porque gentileza gera gentileza. Quando a gente faz coisas boas, às vezes as pessoas se atraem com isso. E é isso exatamente que está acontecendo no anime. Isso é real, isso não é baboseira ou clichê. É coisa que acontece na vida mesmo. E bom, depois de um tempo e tal, o Dorsh ainda com cabelinho, né? Ele fala que vai proteger assim a rainha. Aí a Healing faz amizade com o Bojji ainda não tem tanta amizade ali com o Dorsh, né? Mas aí ela consegue fazer com que o Dorsh acabe pegando também a amizade do Bojji, o Bojji não sinta muito medo dele. Gostei muito dessa parte dela ser essa mãezona assim pro Bojji, a mãe que o Bojji não teve, porque a mãe dele acabou falecendo. E bom, depois disso, depois desse flashback, vai mostrar ali a luta do Dorsh contra aqueles monstros e, mano, que luta fluida. E a trilha sonora desse episódio, em cada momento, desde as partes mais emocionantes, que eu confesso, eu quase chorei na parte da Healing, vou confessar pra vocês, nessa parte e na parte do final com o Daida. Aí ele vai lá lutando contra os monstros e tal, e ele continua insistindo e pai, e no fim ele vai derrotar os monstros. Só que acontece, a Miranjo pretendia matar a Healing e o Dorsh. Por quê? Porque esses monstros aí, ao Dorsh tirar a sua armadura, né, que carrega um monte de peso, me lembrou muito do Rock Lee, ele fica mais ágil, só que ele começa a tomar ferimento porque os bichos vão amassar o corpo dele ali, rasgar o corpo dele, vão morder. Só que mesmo assim ele consegue se superar na base da força de vontade. A gente descobre que a Miranjo que summonou esses bichos, ela não summonou, na verdade ela encantou com o encantamento de bruxa, fez esses monstros virarem monstros maus, porque você vê que o monstro, eles não eram maus, eram uns bichos normal. E ela encantou eles pra matar todo mundo ali. E eu acho que ela gostaria de matar a Healing por causa de ciúmes. Tô achando que é isso. E bom, gente, percebam que toda vez o boss, ele muda um pouquinho a visão da Miranjo conforme o episódio vai passando. Não a visão dela de modo de pensar, mas a visão dela assim, ó, vamos dançar agora e tal. E aí ela usa uma marionete lá pra poder dançar junto com ele. Ele tenta tirar o foco dela pra que ela não fique focada toda hora naquilo, pra ela tirar um pouquinho os olhos enquanto ele tá fazendo algumas coisas por fora, junto com seus aliados, o Dorsh, o Appias, o Bebin, e seja mais lá quem for. E ele diz que ele quer concretizar o sonho da Miranjo. Então eu acredito que ele se tornar o homem mais forte é pra fazer alguma coisa pra Miranjo. O que seria isso? Talvez reviver a Miranjo ou transformar ela numa pessoa bonita, porque ela se diz feia e perversa, e realmente eu acho que ela é feia e perversa. Claro que por trás disso deve haver um amor puro e inocente entre os dois, eles se apaixonaram em algum dia, e aí o boss talvez não pudesse ficar com ela por muito tempo, alguma coisa assim. Então aí fica a nossa dúvida, porque a gente precisa conhecer mais sobre a Miranjo. E bom, depois da batalha do Dorsh, o Dorsh fica lá no chão, tá todo sangrando e tal, fica vivo. A rainha Healing resolve, pô, vou encarar o boss e vou ver qual que é a dele, né? Porque ele não pode levar meu filho assim, ele não pode levar o Daida. Enquanto isso, a gente tem cenas magníficas do Daida sofrendo lá, sem poder ver, sem poder falar, sem poder nada, assim, não pode fazer nada, assim. E a cena deu muita atenção do terror do que o moleque tá sentindo, porque ele tá num mar de ansiedade, ele tá num mar de loucura, porque ele tá lá sozinho, sem ninguém, não pode falar, não pode ouvir. Mano,
terrível. Enquanto isso, a Mirandio volta lá pro submundo pra recrutar mais monstros pra ficar matando aí todo mundo que tiver no seu caminho. E mais uma vez eu destaco, o boss sabia que o Dorsch poderia derrotar aqueles monstros. É por isso que ele escolheu o Dorsch pra proteger a rainha. Mesmo que ele esteja machucando ela nesse momento, ele sabia que tudo isso ia acontecer, a Mirandio ia sair de cena e ele poderia ali, sei lá, tramar suas coisas enquanto a Mirandio não tá vendo. Porque mesmo ela sendo uma bruxa, ela ainda não é onisciente. Eu acho. Bom, a Hylian vai peitar lá o boss e o boss fala assim, possui meu filho, mas fazer o quê, né? E aí ela fica putaça, vai em cima dele, vai querer até dar uma facada nele, só que aquele corpo continua sendo do Daida. Então ela é impedida pelo Dorsch. E esse momento dela gritando e ela meio que se encontrando com o Daida, porque o Daida tá no interior do boss, foi algo, mano, tipo de outro nível. Ele gritando assim, ecoando, enquanto ela foi lá pra encontrar o filho, foi uma parte muito, mas muito emocionante. Eu fiquei doido nessa hora. E bom, depois disso o Dorsch tem que fugir junto com a rainha, pra você ver que todo mundo ali que tá ligado meio que ao rei tá tendo que fugir. O Bebin quase morreu. O Appias fugiu, mas depois voltou e agora tá tendo que seguir o rei ali, ficar como lança do rei. O Domas tem que treinar lá o Rokuro, não sei o que, sei lá, vai ajudar em alguma coisa hoje. Então acho que o objetivo do boss realmente é ajudar o seu filho, passar a perna na Mirandio pra que ela não perceba isso, porque ela não deseja que isso aconteça, porque ela quer criar uma nova era junto com o Rei Boss. Então, cara, a gente precisa conhecer mais um pouquinho sobre o próprio boss e sobre a Mirandio e o passado que eles têm juntos. E bom, no final do episódio tá lá o Daida deitado e tal, e aí ele começa a perceber como é o seu irmão e como esse tempo dentro lá, perdido, tem sido bom pro Daida. Porque nesse momento ele começa a perceber como era o Bojji, que o Bojji não podia falar, não podia escutar, era como se ele estivesse sentindo da mesma forma que o Bojji, não só do sentido figurado, né, o sentido da cabeça e tal, sendo desprezado pelas pessoas, sem ninguém ouvir ele e tal, e todo mundo olhando com cara feia pra ele, ele chorando ali no cantinho, mas também no sentido real, porque o Bojji realmente não fala e não escuta. A partir disso, quem é que vai salvar o Daida no final? Vai ser o Bojji. O Bojji vai salvar o Daida e tudo isso não passa de um plano do boss para que isso aconteça. Então, cara, acho incrível como a obra consegue abordar vários personagens misteriosos, você fica curioso sobre as coisas, mas agora eu acho que eu começo a entender para onde que a história vai nos levar. Gosto muito de como é apresentado o Bojji, o próprio Daida, essa ênfase que deu no episódio também pra Hylian, ficou incrível. Foi uma doçura, assim, que eu não imaginava. No primeiro episódio eu achei aquela rainha chatona, e agora eu olho pra ela e falo, caraca, velho, é uma pessoa muito boa, ela gostou do menino mesmo sem ser o filho dela, porque normalmente a gente vê em vários locais assim, tipo, não é meu filho, então chutar a bunda dele aqui. E não, ela se importa muito, assim como se importa com o seu próprio filho, o Daida. Mano, cara, que mãe, né? Que mãe. Ela quis cuidar do Bojji, ficou preocupada com o Bojji, tá preocupada com o Daida. E, mano, só personagem incrível assim nesse anime, mesmo os vilões, vamos colocar assim, porque são pessoas cheias de camadas, que o pessoal gosta de chamar de camadas, né? Mas vamos resumir camadas como cada um tem a sua particularidade ali, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, ele sente isso, sente aquilo, o objetivo dele é esse, o objetivo dele é aquele, ele sente isso, ele é invejoso, esse cara é ruim, mas ele vai se arrepender, e esse aqui talvez seja bom, mas depois vai ser ruim. Então é uma coisa, assim, muito próxima da realidade. Então, eu acho que o anime ele consegue entregar isso muito bem. Além da animação fluida e a trilha sonora nesse episódio, gente, tava um negócio, assim, divino. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham que pode acontecer. Vocês acham que o boss realmente tá fazendo tudo isso pelo Bojji? Eu acho que sim. E gostaria muito, mas muito mesmo de saber o que vocês acham, beleza? O Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima e valeu!